Era uma noite sem lua nas estradas desertas de Minas Gerais. O ronco do motor do caminhão, cortando o silêncio como um grito solitário. João, um caminhoneiro calejado de 20 anos na boleia, sentiu um arrepio que não explicava. Ele já tinha enfrentado tempestades, assaltos e até acidentes, mas nada o preparou para o que viu pelo retrovisor. Olhos vermelhos brilhando na escuridão, uma sombra que corria mais rápido que o vento e que parecia estar caçando ele. Preso entre a carga que precisava entregar e uma criatura que não deveria existir, João percebeu tarde demais. Naquela estrada, ele não era o predador, era a presa. João Batista, 48 anos, era o tipo de homem que não acreditava em histórias de terror. Filho de lavradores do interior de Minas, cresceu ouvindo causos de avós e tios sobre assombrações, mulas sem cabeça e lobisomens, mas sempre riu disso tudo. Coisa de gente que bebe muito cachaça e vê o que não tem, dizia, batendo no peito com orgulho de ser um cara prático. Sua vida era simples: pegar carga em Belo Horizonte, atravessar as curvas sinuosas da BR-381 e entregar tudo em Governador Valadares antes do sol nascer. Fazia isso há 2 décadas, conhecia cada buraco, cada parada de estrada, cada sombra que o mato jogava no asfalto. Mas naquela noite de quinta-feira, 27 de março de 2025, algo mudou. O céu estava escuro como breu, sem lua nem estrelas, só o farol alto do Scania cortando a neblina rala que subia do chão. João tinha saído de BH com uma carga de peças automotivas, um frete comum, mas o prazo era apertado. Se eu não entregar até às 5h, perco o bônus, resmungou, enquanto aumentava o volume do rádio. A música sertaneja chiava, entrecortada por estática, sinal ruim nas montanhas. Ele estava a uns 40 quilômetros de Sabará, numa parte da estrada conhecida como Curva do Diabo, onde os acidentes eram tão frequentes que os moradores diziam que o capeta cobrava pedágio em almas. Foi aí que ele sentiu um frio na nuca, como se alguém o observasse. Olhou pelo retrovisor direito e viu nada. Só escuridão e o reflexo fraco das lanternas traseiras. Deve ser o cansaço, pensou, esfregando os olhos. Mas então ouviu um som grave, um rosnado que não vinha do motor nem do vento. Vinha de fora. Ele diminuiu a velocidade, o coração começando a bater mais rápido. Que diabos é isso? Pegou o celular para gravar um áudio no WhatsApp pro amigo Zé, outro caminhoneiro. Mas o sinal estava morto. De repente, algo passou correndo pelo canto do olho esquerdo. Uma sombra grande, rápida demais para ser um cachorro ou uma capivara. João pisou no freio por instinto, o caminhão guinchando no asfalto. Ele abriu a janela, o ar gelado entrando na cabine, e gritou: "Quem tá aí? Para de palhaçada." Silêncio. Só o barulho do motor em marcha lenta e o canto distante de um grilo. Mas então, os grilos pararam. Tudo parou. E ele viu. No retrovisor esquerdo, 2 pontos vermelhos brilhavam como brasas. Estavam a uns 20 metros na beira da estrada entre as árvores. João sentiu o sangue gelar. "Que porra é essa?" murmurou, os dedos apertando o volante. Os pontos se mexeram, aproximando-se devagar, e a luz do farol revelou o contorno. Uma criatura alta, mais de 2 metros, com ombros largos e pelagem escura. Não era um homem, mas também não era um animal comum. Tinha garras longas nas mãos, ou patas, e uma cabeça que parecia um lobo, mas com olhos que carregavam algo humano, algo inteligente, algo faminto. João não esperou para entender. Pisou fundo no acelerador, o caminhão rugindo enquanto disparava pela estrada. O rádio explodiu em estática, como se a coisa estivesse bagunçando as ondas. Ele olhou pelo retrovisor e viu a criatura correr atrás, não como um lobo normal, mas em saltos longos, quase voando sobre o asfalto. "Isso não é real. Isso não é real", repetia para si mesmo, o suor escorrendo pela testa. Mas era real, e estava ganhando terreno.
A curva do diabo ficava a poucos quilômetros dali, e João sabia que não podia fazer a curva em alta velocidade com a carga pesada, mas parar não era opção. Ele gritou um palavrão e jogou o caminhão para a direita, tentando despistar a coisa na vegetação densa. A criatura sumiu de vista por um instante, e ele respirou aliviado. "Tá vendo? Foi só imaginação", disse, tentando se convencer. Mas então ouviu um baque no teto da cabine. O som era inconfundível. Algo pesado tinha pousado ali. Ele olhou para cima, o coração na boca, e viu as marcas de garras arranhando o metal. "Meu Deus, me ajuda!" gritou enquanto a coisa batia com força, amassando o teto como se fosse lata de refrigerante. João pegou o facão que guardava embaixo do banco, um hábito de quem já enfrentou ladrões na estrada, e segurou firme, sem saber o que fazer. O caminhão balançava com os golpes, e ele sabia que, se parasse, estaria acabado. Foi então que ele teve uma ideia louca. Na frente, a uns 500 metros, havia uma ponte estreita sobre o Rio das Velhas. Era arriscado, mas talvez fosse sua única chance. Ele acelerou ainda mais, o motor gritando em protesto, enquanto a criatura continuava a socar o teto. A ponte surgiu na luz dos faróis, e João não pensou duas vezes. Jogou o caminhão para a direita, raspando a lateral na mureta de concreto. O impacto foi brutal, o metal rangendo, mas ele ouviu um grunhido de dor e viu, pelo retrovisor, a criatura ser lançada para trás, caindo na água escura do rio. João não parou para olhar. Seguiu acelerando, o caminhão aos pedaços até chegar a um posto de gasolina 10 quilômetros adiante. Lá, desabou no volante, tremendo, o facão ainda na mão. O frentista, um rapaz magro chamado Lucas, correu para ajudar. "O que aconteceu, moço? Tá machucado?" João só apontou para o teto amassado e disse, com a voz rouca: "Não foi acidente, foi um bicho. Um bicho que não existe." Lucas arregalou os olhos, as pupilas dilatadas captando o brilho fraco do poste que tremeluzia no pátio do posto de gasolina. Mas, para a surpresa de João, o rapaz não riu. Não soltou uma daquelas gargalhadas altas e debochadas que João esperava ouvir, como se sua história fosse apenas o delírio de um caminhoneiro cansado, alguém que passou tempo demais na estrada, vendo coisas onde não havia nada. Em vez disso, Lucas ficou sério, o rosto magro e queimado de sol ganhando uma expressão tensa, quase solene, como se ele carregasse um segredo que não queria revelar. Ele coçou a nuca com a mão calejada, o boné surrado da Petrobras escorregando, ligeiramente para trás, deixando à mostra uma testa franzida de preocupação. Seus olhos castanhos, antes casuais e desinteressados, agora varriam o entorno do posto, lançando olhares rápidos para as sombras escuras que se estendiam além do círculo de luz amarelada, como se temesse que algo, ou alguém, pudesse estar escutando ali, escondido na noite. "O senhor não é o primeiro a falar disso por aqui", disse ele, a voz baixa, quase um murmúrio rouco, carregada de um peso que fez João sentir um arrepio novo subir pela espinha, como se o frio da curva do diabo ainda o perseguisse. "Os mais velhos dizem que nas noites sem lua, o lobisomem da curva do diabo caça quem passa sozinho. Não é só lenda para assustar criança não, moço. É coisa que a gente ouve desde pequeno, que passa de pai para filho, de avô para neto, como um aviso que ninguém tem coragem de ignorar, mas que todo mundo acaba testando um dia, querendo ou não." João olhou para o rapaz, incrédulo, a mente ainda um turbilhão de imagens e sons que ele não conseguia organizar. Ele queria dizer que era tudo bobagem, que lobisomem era invenção de filme de terror americano, daqueles com efeitos especiais baratos e sustos previsíveis, ou talvez uma história de livro de fantasia que as crianças liam para se divertir. Não era coisa que pertencesse a uma estrada poeirenta e mal iluminada no interior de Minas Gerais, entre o cheiro de diesel, o ronco dos motores e o canto dos grilos que ecoava no mato, mas as palavras teimavam em não sair. Sua garganta estava seca como o asfalto rachado da BR-381,
o peito apertado como se uma mão invisível o espremesse, e as mãos, que ainda agarravam o volante com força mesmo estando parado, tremiam de leve, um tremor que ele não conseguia controlar. Ele não tinha forças para discutir. Não depois de sentir o baque pesado no teto da cabine, de ouvir os arranhões que rasgavam o metal como se fosse papel de embrulho, de ver aqueles olhos vermelhos que pareciam brasas vivas, queimando na escuridão. Eram olhos que não pertenciam a nenhum bicho que ele conhecia. Não eram de cachorro, de onça, de nada que caminhasse nas matas de Minas. Mas também não eram humanos. Havia algo neles, uma inteligência cruel, uma fome que ia além da carne, como se a criatura quisesse mais do que apenas matá-lo. Quisesse devorar sua alma, seu medo, tudo o que ele era. Ele baixou o olhar para o facão que ainda segurava no colo, a lâmina fria refletindo a luz amarelada e tremulante do poste do posto. O metal parecia pequeno demais, frágil demais, diante do que ele tinha enfrentado. Um facão contra uma criatura daquelas? Era como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. Uma ideia tão absurda que quase o fez rir. Mas o riso morreu na garganta, sufocado pelo peso do que tinha vivido. Ele passou a mão no rosto, esfregando os olhos vermelhos de cansaço, tentando afastar as imagens que insistiam em voltar. O vulto correndo atrás do caminhão, os saltos longos e impossíveis, o som das garras cravando no teto. "Eu não acredito nisso", murmurou, para si mesmo, mais para se convencer do que para convencer Lucas. Mas a voz saiu fraca, sem convicção, e ele sabia que estava mentindo. Acreditava sim. Tinha que acreditar. Porque o que aconteceu não podia ser explicado por cansaço, por sombra de árvore, ou por qualquer coisa que fizesse sentido no mundo que ele conhecia. Lucas deu um passo para trás, apoiando-se no tanque de diesel com um suspiro, o metal frio rangendo sob seu peso. Ele parecia hesitar, como se soubesse que estava pisando em terreno perigoso, mas continuou falando, talvez para preencher o silêncio opressivo que pairava entre eles, talvez para ajudar João a entender o que tinha visto. "Meu avô contava uma história parecida, sabe? Ele era caminhoneiro também. Rodava essa mesma BR-381 nos anos 70, quando a estrada não tinha asfalto. Era só cascalho solto e mato alto dos dois lados. Um breu que engolia tudo. Uma noite, ele parou para consertar um pneu furado bem ali, na Curva do Diabo. Disse que ouviu um rosnado vindo do mato, igual o senhor falou. Um som grave que parecia vir de dentro da terra. Ele olhou para o lado e viu uma sombra que não explicava. Alta, encurvada, com olhos que brilhavam como fogo. Ele correu para o caminhão, trancou as portas e ficou lá, rezando, enquanto a coisa batia na lataria tentando entrar. No dia seguinte, quando o sol nasceu, ele viu as marcas. Garras fundas no metal, como se alguém tivesse usado um martelo para amassar tudo. Meu avô nunca mais parou naquela curva depois disso. E olha que ele não era de inventar coisa não. Era homem sério, de poucas palavras, daqueles que só falavam o que tinham certeza. João ouviu em silêncio, o coração batendo forte no peito. Um tamborilar que ecoava nos ouvidos e parecia acelerar a cada palavra de Lucas. Ele queria perguntar mais. Queria saber se o avô do rapaz tinha visto os mesmos olhos vermelhos. Se tinha sentido o mesmo medo que agora o consumia como uma febre. Mas sua voz continuava presa, sufocada por um nó que não desfazia. Ele só conseguia pensar no som das garras arranhando o teto, no peso que fez o caminhão balançar, como se fosse um brinquedo, na certeza absoluta de que, se não fosse pela ponte sobre o Rio das Velhas, ele não estaria ali agora, respirando, contando a história. Olhou para o Scania estacionado ao lado, o teto amassado como uma lata de cerveja esmagada, as marcas profundas que pareciam garras, ou seriam apenas arranhões de um galho, como ele queria acreditar. Não, ele sabia a verdade. A carga ainda estava lá, as peças automotivas intactas na carroceria, mas o prazo apertado que o chefe tinha imposto já não importava. O bônus que ele queria tanto garantir
que ia ajudar a pagar as contas do mês, parecia uma preocupação ridícula, quase infantil, diante do que tinha enfrentado naquela estrada maldita. Lucas, percebendo o estado de João, deu um passo à frente e foi até o bebedouro encostado na parede do posto, um aparelho velho que zumbia como um inseto. Ele encheu um copo plástico com água gelada e ofereceu, estendendo o braço com um gesto simples, quase automático. Toma, moço. O senhor tá branco que nem papel. Não é bom ficar pensando muito nisso agora. Já passou, né? João aceitou. O copo com um aceno de cabeça, as mãos trêmulas fazendo a água tremer dentro do plástico, pequenas ondas que refletiam a luz do poste. Ele tomou um gole longo, o líquido gelado descendo pela garganta seca e trazendo um alívio momentâneo, mas o gosto amargo do medo ainda estava lá, grudado na língua, como uma sombra que não ia embora. Passou? Respondeu a voz rouca, quase um grunhido, os olhos fixos no horizonte escuro além do posto. E se não tiver passado? E se essa coisa ainda tá lá, esperando na próxima curva, na próxima noite sem lua? Lucas ficou quieto por um instante, sem saber o que dizer, os lábios entreabertos como se procurasse uma resposta que não tinha. Então, deu de ombros, um gesto resignado, e murmurou: então é melhor o senhor rezar para ter lua cheia na próxima viagem. Dizem que o lobisomem só aparece quando o céu tá escuro assim, quando não tem luz para mostrar o que ele é de verdade. João deixou o copo vazio no capô do caminhão, o plástico amassado caindo com um som leve contra o metal. Ele passou a mão no rosto mais uma vez, esfregando a barba rala e os olhos fundos, tentando afastar o cansaço que pesava nos ombros e o pavor que ainda pulsava nas veias. Ele sabia que precisava seguir viagem, que o chefe ia cobrar a entrega em Governador Valadares, que a vida não parava por causa de um susto, ou de uma criatura que ele nem sabia se era real ou um pesadelo que o cansaço tinha criado. Mas uma coisa era certa: ele não ia esquecer aquela noite. Não ia esquecer o som dos golpes no teto, os olhos vermelhos que pareciam perfurar a alma, o cheiro de terra úmida e algo podre que o vento trouxe quando a coisa se aproximou. Ele olhou para o facão no banco do passageiro, a lâmina brilhando de leve sob a luz do poste, e decidiu que, na próxima vez, ia levar algo mais forte. Se é que haveria uma próxima vez na curva do diabo. No dia seguinte, já em Governador Valadares, João estacionou o Scania no pátio da transportadora com o sol nascendo no horizonte, uma bola de fogo alaranjada que tingia o céu de tons quentes, mas que não conseguia aquecer o frio que ainda habitava seus ossos. Ele desceu da cabine com as pernas bambas, o corpo pesado de cansaço e tensão, e chamou o chefe, seu Geraldo, um homem baixo e corpulento de uns 60 anos, com a pele curtida pelo sol e um eterno charuto apagado pendurado na boca. João apontou para o caminhão sem dizer nada, deixando que o veículo falasse por si só. O teto estava destruído, amassado como se um trator tivesse passado por cima, com sulcos profundos que cortavam o metal em linhas irregulares, marcas que, aos olhos de João, pareciam inconfundivelmente de garras, longas e afiadas como as de um predador que não pertencia a esse mundo. Ele ficou ali, em silêncio, esperando que o chefe visse o que ele tinha visto, que entendesse o que ele tinha enfrentado na noite anterior. Mas a reação foi bem diferente do que imaginava. Seu Geraldo deu uma volta lenta ao redor do caminhão, coçando a barba grisalha com uma das mãos enquanto a outra segurava o cinto frouxo da calça jeans. Então parou, olhou para as marcas, deu uma risadinha seca e balançou a cabeça. Foi um galho de árvore, João. Para de inventar essas histórias malucas, disse a voz rouca carregada de sarcasmo, enquanto os outros funcionários que estavam por perto, o Zé da oficina, o Carlinhos do almoxarifado e até a dona Márcia, da contabilidade que tinha saído para pegar um café, começaram a rir alto, como se aquilo fosse a piada do dia. João ficou parado, os punhos cerrados ao lado do corpo, sentindo o calor subir pelo pescoço e o rosto queimar de raiva e vergonha.
Ele queria gritar, queria dizer que não era invenção, que ele tinha visto a coisa com os próprios olhos, sentido o peso dela no teto, ouvido os rosnados que ainda ecoavam em sua mente, como um pesadelo que se recusava a acabar. Mas ele sabia que não adiantava. Eles não estavam lá. Não tinham sentido o cheiro de terra úmida misturado com algo podre que o vento trouxe. Não tinham visto aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão como brasas de um fogo infernal. Não tinham sentido o caminhão balançar como se fosse um brinquedo nas mãos de uma criança gigante. Galho de árvore? Murmurou para si mesmo, a voz baixa, quase engolida pelo som das risadas ao redor. Ele olhou para as marcas outra vez, traçando os sulcos com os olhos, e pensou em como nenhum galho poderia fazer aquilo. Nenhum galho cortava. Metal como faca quente corta manteiga. Nenhum galho deixava arranhões tão fundos e tão precisos, como se algo tivesse tentado abrir o teto para pegá-lo. Mas João sabia a verdade. Uma verdade que carregava no peito como um peso que ninguém mais podia sentir. Uma certeza que o fazia questionar tudo o que ele achava que entendia sobre o mundo. Seu Geraldo bateu no ombro dele, um tapa firme que era mais um gesto de descaso do que de consolo, e disse: "Vai tirar um dia de folga, João. Tá precisando dormir, tá com cara de quem viu fantasma." As risadas continuaram, ecoando pelo pátio da transportadora enquanto os outros voltavam para as suas tarefas, trocando comentários entre si sobre como o João doido tinha inventado uma história daquelas para justificar o estrago no caminhão. João não respondeu. Ele só pegou a mochila no banco do passageiro, jogou-a no ombro e saiu dali sem olhar para trás, o som das botas batendo no chão de concreto, abafando as vozes que ainda zombavam dele. No fundo, ele não os culpava. Se alguém tivesse contado essa história para ele um dia antes, ele também teria rido. Teria dito que era coisa de quem bebeu demais ou ficou tempo demais na estrada vendo sombras onde não tinha nada. Mas agora era diferente. Agora ele sabia. E esse saber era um fardo que ele carregaria sozinho, porque ninguém acreditaria. Ou talvez porque ninguém quisesse acreditar. A viagem de volta para Sabará foi longa e silenciosa. Ele pegou um ônibus intermunicipal, sentou na janela e ficou olhando para as montanhas que passavam lá fora. O verde do mato contrastando com o cinza do asfalto da BR-381. O sol já estava alto, mas João ainda sentia a escuridão daquela noite, grudada nele, como uma segunda pele que não saía nem com água quente. Ele pensava na criatura, no lobisomem, porque era isso que tinha que ser, não era? E tentava lembrar de cada detalhe. A forma encurvada, os ombros largos cobertos de pelo escuro, as garras que brilhavam de leve sob a luz dos faróis, os olhos que pareciam enxergar através dele. Ele se perguntava de onde aquilo tinha vindo, por que tinha aparecido para ele, se era um castigo, uma maldição ou só azar. Pensava nas histórias que a avó contava quando ele era criança, sentada na varanda da casa simples de taipa, com um terço na mão e uma voz grave que dava arrepios. O lobisomem é o 7º filho homem, Joãozinho. Nasce humano, mas na primeira noite sem lua depois dos 13 anos vira bicho. E aí não tem volta. Ele ria na época, achava graça, mas agora aquelas palavras voltavam como um eco. E ele se perguntava se era verdade, se em algum lugar de Minas Gerais um menino tinha virado monstro e agora vagava pelas estradas caçando quem cruzasse seu caminho. Quando chegou em casa, em Sabará, o sol já estava se pondo, pintando o céu de vermelho e roxo. A casa era pequena, de paredes caiadas e telhado de zinco. Um lugar simples que ele dividia com a esposa, Dona Clara, e o filho caçula, Pedro, de 15 anos. Ele entrou em silêncio, largou a mochila no canto da sala e foi direto para o quarto, ignorando o cheiro de feijão cozinhando na cozinha e a voz de Clara perguntando como tinha sido a viagem. Não tinha como explicar. Não ainda. Ele abriu a gaveta da cômoda, pegou o facão que tinha levado na estrada, aquele mesmo que segurou com mãos trêmulas enquanto a criatura batia no teto, e o colocou debaixo do travesseiro,
bem perto da cama. Dona Clara apareceu na porta. Do quarto, uma mulher magra de cabelos grisalhos presos num coque, e franziu a testa ao vê-lo. Que tá acontecendo, João? Tá com uma cara que parece que viu o diabo. Ele olhou para ela, os olhos fundos e vermelhos de quem não dormia, e só respondeu: não foi o diabo. Foi pior. Ela insistiu, perguntou mais, mas ele balançou a cabeça e pediu para ficar sozinho. Clara saiu, resmungando algo sobre ele estar precisando de um chá de camomila, mas João não ouviu. Ele só pensava no facão, na lâmina fria que agora ficaria ali, a poucos centímetros da sua cabeça toda noite. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou deitado na cama, os olhos abertos fixos no teto, ouvindo o barulho do vento que batia nas telhas e o latido distante de um cachorro na rua. Cada som o fazia pular. Cada sombra na janela o fazia segurar o cabo do facão com mais força. Ele sabia que estava seguro em casa, que a curva do diabo ficava a quilômetros dali, mas o medo não ia embora. Era como se a criatura tivesse deixado uma marca nele, não só no caminhão, mas na alma. Um rastro que ele não conseguia apagar. E foi aí que ele decidiu. Nunca mais pegaria a BR-381 à noite. Não importava o frete, o prazo, o bônus. Ele não ia voltar para aquela estrada depois do pôr do sol. Não ia dar chance para o lobisomem, ou o que quer que fosse aquilo, encontrá-lo de novo. Ele olhou para o facão mais uma vez. A luz da lua cheia entrando pela janela e refletindo na lâmina, e murmurou para si mesmo: que ela fique cheia para sempre. Era uma prece, um desejo, uma promessa. Porque João sabia a verdade, mesmo que ninguém mais acreditasse. Na escuridão da BR-381, algo esperava, e ele não ia dar a chance de ser pego outra vez. Semanas depois, um vídeo começou a circular, no WhatsApp entre caminhoneiros. Uma filmagem tremida, feita por um motorista anônimo, mostrando olhos vermelhos na escuridão da curva do diabo. Ninguém sabe quem gravou, mas João reconheceu aqueles olhos. E toda vez que alguém pergunta se ele acredita em lobisomem, ele só responde: eu não acreditava, até ele me encontrar.